Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos para o nosso momento de revisão. Aula 52.2, falando sobre o que, amadinhas? Sobre coerência e coesão. Vamos lá? Vamos lá acompanhando então, amadinhos? Temos aqui a nossa revisão de conteúdo, né? Aula 52.2, coerência e coesão. O que é coesão? É manter todos os itens ligados entre si para que não haja problema no entendimento da mensagem. Tem a ver com o uso correto das regências verbais e nominais, por exemplo, né? Então, nós temos aqui, lá quando a gente vai fazer um texto, uma redação, é necessário, se você for falar de determinado assunto, vamos lá, vamos falar sobre violência. Então, qual violência que você vai querer produzir? Violência na escola, violência doméstica, violência no trânsito? Você vai ter que delimitar, tá certo? Ah, escolhi sobre violência na escola. Aí você apresenta o que você vai defender. Por que há violência na escola? Né? Quais são as causas? E o que é contra, o que é a favor? Aí você apresenta, depois você vai desenvolver, tá certo? Introdução, desenvolvimento e a sua conclusão. Beleza? Então, a coesão, regência verbais e nominais e semântica, né? Então, como sempre, tem que ter uma harmonia entre os parágrafos, né? É manter, não pode falar aqui sobre violência na escola na introdução e lá no desenvolvimento você falar violência no esporte ou violência doméstica, tá bom? Aí não tem coesão, aí não haverá progressão textual. E sempre com aquele cuidado, né? De fazer o uso da regência corretamente, da regência tanto verbal quanto nominal, a concordância no geral. Olha só que você deve ficar ligado, né? Ligação entre os parágrafos. Coerência tem a ver menos com a gramática e mais com a semântica, né? Com o sentido. O texto deve ser mantido numa mesma linha de raciocínio lógico. Não deve se contradizer, a não ser que o faça de propósito ou algum objetivo. Então, nós temos aqui a questão da coerência, compatibilidade de sentido entre duas partes do texto. A coesão está para a sintaxe, né? A questão da organização dos parágrafos, né? Concordância, período com sentido, né? Frase, oração. Assim como a coerência está para quê? Para a semântica. Aí tá para. Aí tá ara, amadinha, né? Mas é para. Então aqui faltou um pezinho bem aqui, tá bom? Sem coerência e sem coesão. Nós temos aqui, ó, não tem coerência, não tem sentido, não há uma ligação, são frases soltas. Então, o barraco desaba, fiz as tarefas, ai, quantas aves há na cabeça? Aviões despejam bombas, caviar na boca do mendigo. Então, você vê que não há nenhuma harmonia, não há uma organização, não há uma ligação. Então, não tem sentido, né? Não há uma ligação, tá certo? É sem nexo. Coerência, compatibilidade de sentido entre duas partes do texto. O que nós temos de? Tem sem coerência e sem coesão. Tem coerência, às vezes, não apresenta coesão. Sem coerência e com coesão, às vezes, não faz sentido. São assuntos diferentes, mas ele faz uso adequado dos elementos coesivos. Forma de coerência, nós temos coerência externa e interna, argumentativa, temporal, verbo visual, narrativa e visual, tá certo? Então, é bom você saber, amadinho, quais os elementos coesivos que você vai utilizar. Se você quer dar uma sequência, né, usar elementos coesivos como aditivos, assim, conjunções aditivas. Você vai fazer um período coordenativo de orações independentes. Aí você pode também fazer uso de períodos subordinativos, sabendo usar o quê? Os conectivos, dando a questão de causa,
né, finalidade, de tempo. Belezinha? Então, ficando por aqui, daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento do Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão? Vamos então. Aqui nós temos o seguinte, amadinho, ó, sobre a coesão textual. Estão corretas as seguintes proposições. 1. A coesão textual está relacionada com os componentes da superfície textual, ou seja, as palavras e as frases compõem um texto. Esses componentes devem estar conectados entre si em uma sequência linear, por meio de dependência de ordem gramatical. 2. A coesão é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis, entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. 3. Por meio de uso adequado dos conectivos, dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentido do texto. Então, nós temos 1, 2, 3, ainda falta aqui. Aqui, 4. A coesão obedece a 3 principais, o princípio da não contradição, o princípio de não tautologia e o princípio da relevância. 5. Entre os mecanismos de coesão estão a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. Então, o que nós temos aqui? Qual é a alternativa? Apenas 5 está correta? B, a 2 e a 4 estão corretas? C, a 1 e a 3 estão corretas? D, a 2, a 4 e a 5 estão corretas? E 1, 3 e 5 estão corretas. Qual é o gabarito? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra E, né? A 1, a 3 e a 5 estão corretas. Beleza? Então, vamos lá para a nossa questão 2. Temos aqui nuances. Euforia. Alegria barulhenta, felicidade. Alegria silenciosa. Gravar quando o autor é de televisão. Filmar quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Grávida em qualquer ocasião. Gestante em filas e assentos preferenciais. Guardar na gaveta. Salvar no computador. Salvaguardar no exército. Menta no sorvete, na bala ou no xarope. Hortelã na horta ou no suco de abacaxi. Peça quando você vai assistir. Espetáculo quando você está em cartaz com ele. Então, aqui é um texto adaptado, que saiu da Folha de São Paulo, em março de 2014. O texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Essa diferença é apresentada considerando-se a ou as. Letra A, adequação às situações de uso. B, alternância na sonoridade. C, na grafia no norma padrão da língua. D, categorias gramaticais das palavras. E, marcação flexional das palavras. Então, você viu aí que tem aqui nesse texto, né? Ele usa vários vocábulos, né? E ele diz assim, euforia, alegria barulhenta, felicidade, alegria silenciosa. Aí peça quando você vai assistir, espetáculo quando você está em cartaz com ele. Viu? Ele vai dando várias palavras. Então, aqui, qual o sentido? Ó, A, B, C, D ou E. Essa diferença é apresentada considerando-se a ou as. Nós temos aqui o gabarito letra A, né? Adequação às situações de uso, conforme você vai utilizar a palavra. Beleza? Que é o vocábulo. Questão 3. Uma andorinha só não faz verão. 2. Nem tudo que reluz é ouro. 3.
Quem semeia ventos colhe tempestade. 4. Quem não tem cão, caça com gato. As ideias centrais dos provérbios acima são na ordem. Você vai ver conforme que apareceu, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Tá bom? Solidão, prudência, punição, adaptação. B. Cooperação, ambição, consequência de simulação. E. Egoísmo, ambição, vingança, falsificação. D. Solidariedade, aparência, vingança, dissimulação. E. Cooperação, aparência, punição, adaptação. Qual é a alternativa, amadinho? A, B, C, D ou E. Uma andorinha só não faz verão. Qual é a ideia? Solidão, cooperação, egoísmo, solidariedade. E aí? É claro, uma andorinha só não faz verão. O que é necessário? Uma cooperação. Então, você vai eliminar a C e a D. Não é mesmo? Aí você fica entre B e o quê? E. Aí vem, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Será que é ambição ou aparência? O que você acha? Então, Adinho, claro que não é questão de ambição, mas sim da aparência. Então, nós temos aqui o gabarito letra E. Cooperação, aparência, punição e adaptação. Principalmente quando fala nem que não tem cão, caça com gato. Que houve uma adaptação. Belezinha? Então, vamos lá então para a quarta questão. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver os vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somado, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Então, isso aqui é da revista Época de 2009. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, letra A, o conectivo, mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. B, a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. C, o termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. D, o termo também exprime uma justificativa. E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, quais são as ideias veiculadas no texto? E se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra B, que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias, né? Além disso, quer dizer que vai ter mais coisas que serão ditas, ou que foram ditas, beleza? Amados, vamos lá para o nosso Se Liga no Enem. É o momento de você treinar, amadinho, porque mediação tecnológica, o futuro é agora. Nós temos aqui a questão 5. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira era sumarenta. Cresciam, tomavam banho e exigiam para si malcriados, distantes, cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estava aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma encortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão. Não outra, mas essas apenas. Clarice Lispector, Laço de Família. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado, observando o aspecto da organização, estruturação
e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas. A. Expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase. C. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. E. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. Então, A, B, C, D ou E, amadinho. Qual é a alternativa? Nós temos aqui o gabarito letra E, assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. Beleza? Parabéns a todos que conseguiram gabaritar. Agora, depois dessa tensão, né? Nós temos o quê? O momento do relaxamento, que é o nosso clube de leitura, essa expectativa. Será que a sua escola, a sua turma vai aparecer aqui, amadinho? Mas antes, aqui, nós temos a Marca de uma Lágrima, né? De Pedro Bandeira. Autor Pedro Bandeira, o livro relata a história de uma adolescente de 13 anos, chamada de Isabel. Ela é convidada para a festa de aniversário de seu primo, Cristiano, e leva consigo assim, não, Madinha, não pode. Presta atenção, né? Assim não, ó. Leva consigo, beleza? Sua melhor amiga, chamada o quê? Rosana, né? É isso aí, beleza? Então, amados, vamos lá para a nossa escola diretamente. Nós temos aqui a escola Dom João Paulo I, Vila Bosco. Extensão Arthur Costa e Silva, professora Edileuza. Alto Alegre, amadinha, olha aqui você, Edileuza. Olha a turminha do primeiro ano, olha que sorrisão ali, ó. E um se escondendo, amadinho, tá vendo? Olha só como você saiu, você não olhou para a foto. Que coisa feia, né, amadinho? Edileuza, todo mundo e um ali se escondendo. Né, amado? Agora você tá vendo aí, né? Vamos lá para a próxima. Então, aqui, professora Edileuza, Escola Dom João I, Vila Bosco, Extensão Arthur Costa e Silva, Alto Alegre. Agora, mais uma. Professor Jânio, olha aqui a sua turma. O professor Jânio aqui, ó, várias fotos. Olha só, professor, arrasando aqui. A Escola Joaquim Pereira, tá bom? A Escola Joaquim Pereira, que é a turminha do professor Jânio, a turma do primeiro ano. Eita, turminha aqui, ó. Ó, bastante aluno, né, professor? Muito bem. Parabéns a todos, capricharam na frente da escola, no pátio, tá certo? Na passarela, na entrada da escola. Arrasaram. Olha ali a pose da amada com o casaco ali, ó, o casaco rosa, casaco vermelho, entendeu? Ali, ó, modelo amadinha, né? Os meninos aí, tudo bacana aqui. Um forte abraço, professor Jânio, muito obrigada. O que mais? Agora aqui mais outra turma. Temos aqui a escola Emburana, primeiro A, né, da mediação tecnológica da Credigi Paraná, professora Rosineia. Não é Rosileia não, mas é Rosineia. Um forte abraço, a professora já mandou uma vez, tanto que ela mandou a foto que eles estão em sala e no laboratório de informática, né, no momento do seu clube de leitura, tá? Parabéns, tá aí a prova, olha ali a marca do Malagra, na hora do momento do clube de leitura. Temos também aqui a escola indígena Aicanã, será que eu falei certo? Aicanã, Chupinguai, a professora Berenice, a turminha aqui, a professora Berenice, ai, amadinha, eu tenho um pouco aluno, não tem problema, o importante é participar desse momento aqui, tá bom? Esse momento foi feito para vocês, amadinhos. Muito obrigada, professora Berenice. Quem mais? Acabou, então quem ainda não enviou, estou aguardando aqui a fotinho para colocar aqui, para divulgação, tá certo? Vamos para a nossa mensagem do dia. A leitura desempenha um papel honroso, nos faz viajar na imaginação. Olha aí, imagina eu viajando aí no papel, aviãozinho de papel, amadinho, usando a minha imaginação, tá bom? Vou chegar até vocês, beleza?
Então, amados, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.